que é muito cômodo falar que a gente não tem um treinador, não tem técnico no mercado. Se fosse para trazer um técnico novo agora ou nos próximos dias para remontar o São Paulo para uma Libertadores, quem vocês trariam ou qual a estratégia de vocês como diretores do São Paulo para ter um próximo técnico no lugar do Carpini? Mas tem que ser novo? Não necessariamente. Não, quem você quiser. Tá. Pode falar até que você quer o Jorge Jesus. Voivoda. Pode ser, Voivoda. Por que não? Sombra. Minha estratégia seria de fazer uma análise muito legal dos principais times sul-americanos, analisar como são as campanhas, como que é o histórico de cada treinador, como joga, né? E independente do cara ter nome, não ter nome, porque assim, há um ano atrás o Zubeldia não era ninguém, há um ano atrás o Caixinha não era ninguém, então todo mundo pode virar alguém e não no São Paulo, né? E para mim tem que ter experiência. Experiência é fundamental. Pessoas sem experiência, você ter vivido dirigir um clube de torcida que enche estádio, de Série A, não pode vestir a camisa do São Paulo. Você não sai do kart para Fórmula 1, gente. O cara no kart pode ser muito bom. Pode ser muito bom. Se ele sair do kart e pisar no Fórmula 1, ele não tira o carro do lugar. E você, Senna? Eu, de qualquer forma, eu traria um cara com experiência, que tivesse uma bagagem a ponto do elenco respeitar e da torcida sentir firmeza, que fala, puta, esse cara consegue fazer o arroz com feijão e se ele tentar botar a assinatura dele, ele consegue fazer esse time jogar. O único cara hoje que eu vejo, sei lá, possível, que eu tentaria era o Luiz Castro. Porque falaram no chat. Eu acho que é um cara que, assim, ele tem uma experiência já no Brasil. Ele foi questionado quando o Botafogo foi muito mal no Carioca, foi ameaçado no aeroporto e tal. Mas o Botafogo fez um ótimo Brasileirão. A saída dele fez o Botafogo não ganhar o título. Eu acho que é um cara que ele teria uma mentalidade boa para dirigir o São Paulo hoje, se fosse viável financeiramente. Mas quem era o Luiz Castro antes do Botafogo? Então, isso que eu tô dizendo. Todo mundo encontra soluções. O São Paulo não tem. Porque não tem opção no mercado. Mas é que tá. Eu tô falando assim. E não busca também, dentre os que estão hoje disponíveis, dos nomes possíveis ou viáveis, eu não vou sonhar com o Mourinho, que não vai vir. Não. Eu não vou sonhar com o Jorge Jesus, que não quer. Não. E eu não vou arriscar num Zubeldia ou num Pedro Martins, porque eu tenho certeza que 80% dos que chamam o Pedro Martins nunca viram um jogo do Gregão lá, com o Olympiacos ou do Catarinense lá, que tem o Algarrafa. Mas o Luiz Castro eu vi. Eu já vi aqui jogando contra ele o time e eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. O Abel ninguém tinha visto, né? Lá no Paulo. Eu falei que aqui. Eu também acho que foi um tiro no escuro que acabou dando certo. E você, Renatinha? Pode ser um técnico empregado? Pode. Claro que pode. O Voivoda é um nós nome somos bom São pra Paulo, mim. meu. O Voivoda é um técnico bom. Seria minha Eu primeira gosto. opção. Seria minha primeira opção. É que Mas ele era não opção traria. antes do Fortaleza? Não, provavelmente. Aí é que tá o erro. Sim. Por que não era opção antes dele ir pro Fortaleza? Por que a gente tem que ficar olhando só para aquilo que é sucesso? Não, Eles tem viram um sucesso nos tem um outros, bom mas- exemplo isso, que é o Hernan Crespo. O Hernan Crespo foi campeão do Defensa e Justiça e foi habilitado para vir para o São Paulo, sendo campeão de uma Sul-Americana com Defensa e Ele Justiça. foi tratado como estagiário para quando sai. Sim, mas assim... Foi o Muricy que trouxe também, né, o Hernan? É muito mais lógico Crespo. do que do que não ter sido campeão de nada e ter levado o Juventude para Mas é que eu falo, o Crespo, por exemplo, ele é um cara muito carismático, muito gente boa, respeitou muito São Paulo, um cara que todo mundo gostou. Foi campeão paulista, tirou a gente da fila e tal. No Brasileiro, quando o São Paulo foi caminhando rumo ao Z4, que não era culpa só dele também, preparo físico, lesões, um monte de coisa. A culpa caiu só nele. E ele foi chamado de estagiário. Total. O Muricy que avalizou ele, pegou e falou, ele não entendeu o tamanho do São Paulo. Muricy, porra. Como não entendeu? Há meses atrás entendeu e agora não entendeu. Então, assim, eu acho que o problema é cultural. A gente acaba tratando o técnico sempre como o único responsável da coisa. Então, se é uma aposta como a do Palmeiras, que traz um cara do PAOK desconhecido e que deu certo, porra, parabéns, que fantástico, que o Abel foi um mágico. Mas a gente esquece que a primeira opção do Palmeiras era o Miguel Ángel Ramírez, que era o Gabriel Milito, que eles não acertaram e não quiseram vir. Aí sobrou o Abel. Era o Heinz? O Heinz ou o Milito, um dos dois, não Qual que lembro seja, agora. né? É a mesma coisa.
Mas assim, o Abel não era a primeira opção. Então ele foi uma aposta que deu certo. O São Paulo apostou no Carpini, não deu certo. Eu critico a diretoria por algumas questões, mas claro, eu não sou irresponsável de falar, pô, agora é fácil culpar a diretoria também, porque o Carpini foi uma aposta errada, né? Não acho, a questão não é que agora é fácil, mas o Senna, assim, ele não devia estar nem no filtro de procura. Sim. Com 39 anos e 4 anos de carreira, ele não podia estar no filtro. Então, mas aí é o que eu falei no início aqui do programa. Tinha uma necessidade de trazer rápido um treinador? Sim. Tinha. Há 2 dias de começar a pré-temporada? Sim. Mas eu acho que não era um desespero tão grande para ter pego o Carpini, por exemplo, que era a única opção no momento. Espera mais um pouco. A decisão foi o que o Sombra falou no último programa. Foi porque tinha a Supercopa com o Palmeiras e porque tinha Vocês lembram que foi só tinham por isso. reuniões agendadas? Então. Entrevistas agendadas? Vocês lembram disso? Lorota. Eu acho o seguinte, eu acho que o São Paulo apostou no Carpini, pelo histórico recente do Carpini, mas eu acho assim que a diretoria falou assim, vamos trazer esse cara, se ele der certo, vai ser uma tacada de mestre. Se ele não der certo, a gente espera o primeiro espirrar e a gente contrata esse primeiro visando Libertadores. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente não tem nenhum treinador... Quem que você vê o primeiro espirrar? Que você fala, nossa, o primeiro que espirrar. Quem seria O primeiro que pode espirrar agora não é nem no Brasil. É o que o Senna falou, é o Luiz Castro no Al Nassr. E que tem mercado pra cacete. Sim, mas acredito que se ele espirrar, o São Paulo faz uma proposta pra ele. Eu acredito. Se fizer proposta, é porque não acredita no Carpini. Então. Eu acho que apostou no Carpini. Eu acho que a convicção que tanto a diretoria fala com o treinador do São Paulo atual é porque eles queriam que desse certo como um Abel Ferreira deu certo no Palmeiras. Aí é o meu Ele ponto. seria o Abel Ferreira do São Paulo. Mas aí é o meu brasileiro. Ponto. Aí é o meu ponto. Essa é a porque minha assim, visão. se você tá dirigindo o São Paulo, que Catado tá num mestre. ano de Libertadores, que tem uma puta expectativa alta de ano melhor, que todo torcedor quer, e aí eu acho um baita erro de você fazer uma aposta nessa de, putz, e se não der certo num candidato talvez mais fraco como técnico? Eu acho que assim, você perdeu o Dorival pra uma seleção, que é um treinador grande, possa ter os defeitos dele, mas é um treinador já com bagagem e com histórico, e que foi campeão. Cara, minimamente você tem que trazer alguém no mesmo nível. Agora, se você apostou e teve a convicção no cara, mantém o cara também. E aí já não teve, perdeu. E o maior mérito hoje de se falar bem do Dorival não foi do São Paulo, foi do Flamengo. Sim. O Flamengo foi lá, pegou ele lá no Ceará, um time que caiu no mesmo ano, pegou no Ceará, não se preocupou que o Dorival era um cara que, apesar de experiente, o maior currículo dele era preenchido de tipo tentativas de tirar times da zona de rebaixamento. Tapa buraco, né? Era o técnico tapa-buraco. É que eles enxergaram o treinador Dorival, né? O que eu cansei de debater lá na rádio, os caras falando, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Eu não conseguia ver por que o Dorival é ruim. Eu juro, eu nunca consegui entender. E que legal que o Flamengo enxergou isso e depois a gente pôde ver que, né, também na prática. E depois que o Flamengo bateu cabeça com o Vitor Pereira, com o Domenech. Sabe lá, um outro... Tem uma coisa que Não, eu então, acho importante. Não, antes do Vitor, né? Verdade. Tem uma coisa que eu acho importante, que é muito, acho que, enraizado aqui no futebol brasileiro, né? O jogador brasileiro, ele gosta de se sentir, não filho do treinador, mas ele gosta amparado, respaldado, eu não sei. O Dorival é esse cara. Né, que pega o jogador, o Filipão da vida, o Cuca, esses caras, eles fazem o Diniz. Eu ainda não falei quem eu traria. Eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão me achar que eu sou louco. Ai, meu Deus! Vocês vão achar que eu sou louco. Lá vem. Mas antes de falar quem eu traria, o Lucas, ele deu uma entrevista importante ontem, no domingo. Ele respaldou ele foi, na minha visão, ele foi sincero. Ele não foi protocolar, a gente tá com um treinador. Não. Ele falou, cara, pra mim é inconcebível trocar um técnico nessa situação de 2 semanas. E eu achei que ele foi sincero. Então eu acho que o grupo tá com o técnico. Tá.
Não é a história do Isso Ceni no está. ano passado. É diferente. É bem Nesse diferente. sentido é diferente. Então, eu acho que é mais um fator que faz com que o Carpini fique até o começo da Libertadores e o começo do Brasileiro, até dar uma sequencinha aí de uma derrota e um empate, uma derrota na estreia da Libertadores, 2 empates e uma derrota no Brasileiro. Até esse momento, e eu acho que muito treinador vai estar saindo dos clubes. E um cara aqui, vocês vão me achar que eu sou louco, vocês vão achar que eu sou louco, que eu gostaria de ver treinando o São Paulo nesta Libertadores, que não tá muito seguro no Atlético Mineiro, não, Ah, é o Filipão. Ô, louco. Eu acho que o Filipão poderia arrumar esse... É um cara que tem envergadura, experiência para organizar esse time aí, no sentido de fechar a casinha, e, por exemplo, tirar um Luciano do time e botar num segundo tempo. Falar pro Rames, olha, se não puder jogar, você não vai jogar por causa disso. O Filipão, aquele cara que todo mundo fala que a ideia é antiquado, etc. Funciona. Eu acho que poderia funcionar numa Libertadores do São Paulo. E não tá em alta no Atlético não, viu? Não está. Vai esperar agora, vai ter Cruzeiro e E a Atlético. esposa dele é São Paulina, né? Ah, mesmo? é? Tem um amigo em comum aí que Como poderia você puxar sabe? essa informação lá, né? Há muitos anos eu ouvi uma história de que a mulher dele teria falado pra ele, que chama Olga, teria falado pra ele treinar o São Paulo, porque ela seria São Paulina. Mas coisa de décadas isso, tá? É. Mas assim, é um cara que, pra mim, hoje é Curioso, mais é possível que curioso. o Luiz Castro. Eu não pensei no Felipão, E não. por idade, se você vai lembrar bem, porque foi um jogo marcante na sua vida, o Pepe era um treinador idoso, que ninguém apostava muito, aí ganhou o Paulista com a Inter de Limeira Então. e veio pro São Paulo ganhar o Brasileiro. Não tô fazendo campanha pro Filipão. Não, eu entendi. Mas acho que é um técnico que, Eu não acho absurdo. se tiver fora do Eu só coloco Atlético, Eu só me questiono se ele, nessa altura, ele vai querer... Mais um desgaste. não sei, diz que vai se aposentar esse ano, né? Eu não tenho nada contra. E o não. Atlético vai disputar a Libertadores, né? Eu acho que ele não largaria agora. Vai disputar a Liberta. Aliás, foi Então, engraçado a mas menininha lá cornetando não- o Filipão, você viu? Não, nesses dias, não. eu Pessoal. acho que tudo depende